Exatamente, porque assim, hoje, né, Ivens, acho que a fisioterapia como um todo, ela vem muito em cima de produção, 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 produção. Quantos você atendeu, você fez, que tipo de Uhum. procedimento, porque a gente nasceu assim. Sim. E hoje, né, com os modelos de remuneração mudando cada vez mais, a gente entende que o valor financeiro da entrega talvez não está na produção, produção, produção. Está na qualidade que você vai estar entregando da sua assistência. Então, é você pegar PAV, por exemplo, e falar, poxa, a gente conseguiu reduzir a PAV em tantos por cento. E uma PAV hoje, a estimativa de custo é de R$ 100.000. Sim. Né? Uma queda que você evita, por exemplo, uma tomografia ou, no pior dos casos, uma cirurgia, aumenta o tempo de internação. Então, eu acho que a fisioterapia, eu digo lá para o pessoal, esse é um galho para a gente se agarrar. Qualidade. E o ano passado, sim, foi um ano com ótimos resultados de indicadores assistenciais e experiência do paciente, de NPS. Então, para nós. Então, foi um ano muito bom. Um ano a gente conseguiu reduzir basicamente todos os indicadores de eventos adversos. Foi um ano a gente conseguiu não só inverter a curva de reclamação no saque e elogio, né? Porque nós conseguimos inverter essa curva até 2023, até 2022 nós tínhamos mais reclamações e menos elogios. Em 23 se inverteu e ano passado essa diferença entre elogio e reclamação ficou maior, ou seja, tiver muito mais elogio do que reclamação. Então, é isso que eu consigo chegar, às vezes, né, mostrar para eles, ó, isso é qualidade. Isso é qualidade. Os indicadores assistenciais e a experiência do paciente. Então, a gente acredita que esse é um caminho para não ficar só falando em custo, 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 custo. Quando você fala, né, quando você olha para saúde baseada em valor, existem algumas fórmulas, mas basicamente a fórmula principal é desfecho, qualidade, né? Mais a experiência do paciente, famoso NPS, né? Experiência ou satisfação, dividido por custo. Então, se você fica só focado na linha de baixo, que é custo, então, puta, se eu tenho tal custo, eu tenho que produzir, eu tenho que atender 10, tenho que atender 8, a gente se perde. Tem uma figurinha muito legal, que eu até postei esses tempos, do VBHC, onde tem uma pessoa andando, tem uma plaquinha apontando assim, desfecho. E aí atrás, um bichinho andando escrito custo. E aí em cima assim, não se preocupa, vai pro desfecho, que esse cara aqui, o tal do custo, ele te acompanha. Foca na qualidade. Foca na experiência do paciente, que você vai entregar isso aqui. Então, é um pouco do que eu acredito como até futuro aí da nossa profissão dentro do hospital, como entrega de serviço de qualidade. Cara, sabe uma coisa que me incomoda no custo em si? Porque às vezes acontece isso, a pessoa fica focada só no custo e esquece o que aquilo gera. Então, assim, às vezes eu tenho um custo 1 que gera um resultado 1. Aí eu tenho um custo 2, que é o dobro, só que ele gera um resultado 3. E às vezes eu tenho um Isso. custo 4 que ele me gera um resultado 10. Então, poxa, por que eu não vou no custo 4? O meu resultado é muito melhor e o que eu vou ter de retorno em cima disso é muito maior. Porque não adianta só eu deixar de gastar e ganhar por economizar, por exemplo. Né? Eu Uhum. tenho que entender tudo que eu deixei de produzir quando eu faço essa economia, né? Exatamente. Tudo. Mas aí, por exemplo, para você mostrar que se você tem um custo de 4, você vai gerar 10, a gente tem que aprender, e aí acho que na saúde como um todo, não só na fisioterapia, a gerir dados. Porque senão você fica na fala. É. Na fala de que, ó, eu vou gastar 4, mas eu vou trazer 10 para você. Como é que você vai fazer, como é que você vai mostrar isso pro seu diretor? Não adianta só falar, você tem que mostrar. Tá bom, mas Exato. cadê o dado? Então, nós temos que aprender cada vez mais a fazer a gestão dos dados, coletar dados, analisar, interpretar, para que você possa falar assim, ó, tá aqui o dado. Então, gasta 4, que eu te garanto o retorno ali na frente. É muito engraçado quando você vai analisar, por exemplo, prevenção.
prevenção, existem dados aí na literatura que variam um pouquinho, mas em geral, a cada dólar gasto com prevenção, você tem em média de 5 a 10 dólares de retorno com eventos, né? Com prevenção de eventos. Poxa, olha que bacana esse dado, né? E isso não é um, nem dois, nem três, existem vários mostrando. Mas quando a corda aperta, a primeira coisa que você às vezes deixa de lado acaba sendo até a foco na prevenção. E a prevenção, às vezes, é num treinamento de higiene das mãos, cara, né? Que evita uma infecção ali no catéter, enfim, uma PAV. Então, isso é interessante. Mas a gente ainda precisa criar essa cultura. Então, é isso que eu tenho tentado fazer aí desde o final da pandemia. Levar, né? Isso é um propósito meu. Sabe aquela coisa assim, poxa, tá bom, eu tô entrando aqui hoje. O dia que eu sair, o que eu quero deixar de propósito? Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed. Naquela época, você lembra alguma coisa da enfermagem envolvida com a terapia nutricional, por exemplo? Lembro. Já tinha esse envolvimento? Já. Eu lembro que, em relação... Eu lembro inclusive, de nutrição parenteral, naquela época. Nossa, quem é mais antigo vai voltar a relembrar disso. Nessa década, lá em Londrina, tá? Isso antes de vir para o Gacor, né? Naquela época, os frascos de nutrição parenteral, eles eram de vidro. Eles eram de vidro e nós vinha da farmácia num campo estéreo, tá? E vinha para nós, enfermeiras, nós nos paramentávamos com avental estéreo, com luva, com propé, com máscara, com touca. A gente ia numa outra sala toda higienizada, não era estéreo, tá? Uma sala totalmente higienizada, desinfetada. E aí a gente, de acordo com a pressão médica, nós aspirávamos os macro e micronutrientes, sódio, potássio, que tinha naquela época, e adicionávamos dentro do frasco. Caramba, meio que manipulava ali mesmo. Sim, manipulávamos isso em 93, 94. A gente manipulava, tá? Uma vez que era manipulado, a gente instalava no paciente. E aí instalávamos, e eu lembro até hoje que a ponta do equipo, onde conectávamos na bolsa, no frasco de vidro, a gente protegia com algodão embebido com álcool iodado. Caramba. Naquela época. E aí colocávamos na bolsa. E aí, às vezes, vazava no perifrasco, porque você colocava o equipo agulhado. Né? Não era, e aí, para você controlar, e você colocava na bomba de difusão, era aquela bomba antiga que você tinha que programar manualmente. Olha, era bastante desafiador. Era muito desafiador. Fora isso, em relação à nutrição parenteral, nós tínhamos os frascos, né? Ainda eu sei que vários hospitais hoje, infelizmente, ainda adotam o sistema aberto. Naquela época, também vinham os frascos Era o padrão, abertos. né? Sim, era o padrão, que não tinha dieta integral, sistema fechado, como hoje tem. Né? Então, vinham os frascos, eles vinham do lactário, vinham gelados. Né? Então, quem, na sua prática, não esperou de gelar ou esqueceu de instalar essa dieta porque era passagem de plantão. Então, eram muitas histórias que a gente percebia, muita história. Esquecer de instalar dieta no paciente, instalar dieta que estava quente, ou instalar dieta gelada e o paciente tinha diarreia. Nossa, sério? Sério? Era antigamente, era outra coisa. Não tinha esse rigor que nós temos hoje, graças às portarias, né, do Ministério da Saúde. O Dan, quando ele veio, ele... O Dan veio? Dan veio. Nossa, Dan é história. Depois assim, cheio de história. Né? Não, ele é a história. Não, então, aí ele contou desse surgimento da parenteral, como que foi, os estudos e tal. Ele contou essa história aqui pra gente, muito legal. E ele confirmou, então, do frasco de vidro? Não, no início era, né, era desse jeitinho. Aí você vê hoje, né, chega lá,
Aí tem aquela bolsa separadinha É, que você vai lá e quebra, né? Pra juntar os óleos dos tricompartimentada, elementos ali. O Fiso adora pedir pra estourar. Quem nunca... Ó, eu já pedi pra estourar vários ali quando chega ali, ó. E é gostoso, sabe, assim, é gostoso você com a mão, você dobrar, né, a bolsa e você vê que os compartimentos eles se misturam, né? Porque tem a glicose, o aminoácido e o lipídio, né? É quando você estoura, fala, nossa, que gostoso estourar esse negócio aqui, fica tudo branco. Meu, quem nunca estourou uma bolsa dessa, pega no plantão o dia que a enfermeira for instalar e pede pra fazer isso, porque ela vem separadinha em 3 fases, assim, Isso. né? 2 transparentes e uma branquinha. Aí você vai estourando e misturando, vai ficando aquele negócio todo branco, assim. É. É muito legal. E, gente, atenção, e é o correto, tá? Essa é uma bolsa tricompartimentada e o correto é você homogeneizar as 3 soluções. Porque eu já ouvi história, não foi comigo não, tá? Eu já ouvi história de a pessoa só homogeneizar os 2. Por quê? Não, porque, foi pressão médica. Eu não fiquei atenta. E não pode. Porque você tem que homogeneizar os 3, porque a nutrição parenteral, ela é composta por esses componentes. E você só vai ofertar a nutrição parenteral completa se você misturar os 3 componentes. Se você não misturar, você está ofertando de menos o lipídio, porque é o branco, né? Ou de menos a glicose, ou de menos o aminoácido. Então, imagina a pessoa homogeneizar só o lipídio com o aminoácido e o paciente não receber glicose. Ele vai fazer o quê? Uma hipoglicemia. Aí, tá vendo? Ó, detalhezinhos, né? Sim, sim. São Legal. histórias bem interessantes e que a gente, com o tempo, né, a gente acaba conhecendo e compartilhando também a importância desses protocolos, né? Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed. Mas a experiência de dar aula fora do Brasil mostrou como a gente é importante aqui e a gente não se valoriza, pelo menos assim. A gente costuma achar que o que vem de fora é muito melhor, né? E, cara, o Brasil é muito foda em relação à fisioterapia, né? Muito foda. A gente fala muito sobre a síndrome do vira-lata que a gente tem aqui, só que a nossa fisioterapia, falando nesse aspecto de o quanto autônomos nós somos, cara, é muito diferente do resto do mundo. Quando a gente compara com a França, quando a gente compara com o próprio Portugal, vamos lá, pensar no mesmo idioma. Portugal, cara, uma fisioterapia muito iniciante. Eles estão se tornando independentes há pouquíssimos anos, né? E a nossa fisioterapia, ela tem, mesmo que pouco em comparação dos profissionais da saúde, nós temos independência, força política em alguns aspectos, nós temos múltiplas especialidades. Cara, é impensável para alguns modelos internacionais o fisioterapeuta trabalhar ou participar ativamente de tomada de decisão como nós participamos aqui, né? Eu acho que a gente tem que sair mais para as pessoas. É uma experiência que eu gostaria que muitos fisioterapeutas tivessem para eles poderem ver como nós somos importantes. E aí é mais fácil da pessoa se valorizar quando ela percebe o seu valor, de fato, né? Quando ela se sente diminuída, e até porque a gente sabe que grande parte dos fisioterapeutas muitas vezes são o primeiro de uma geração de família que tem um diploma. Muitos fisioterapeutas tiveram trabalhos assim para pagar a faculdade como call center, então vinham de um salário extremamente baixo e quando conseguiram um salário um pouco melhor como fisioterapeuta já se sentiram muito valorizados. Então entender que eles podem ir muito além ainda é necessário. A gente sabe que isso é uma mudança cultural, né? E saber que a grande parte dos fisioterapeutas vem de muitas vezes de uma família que não tinha estrutura universitária, vim de todo esse processo e atingir o que nós atingimos hoje só mostra que nós somos melhores ainda, entendeu? Mas as pessoas ainda não conseguem sentir isso. Eu queria que eles sentissem assim. Até eu mesmo, quando eu fui lá no começo, primeira pergunta que eu fiz para eles, eu estava explicando um negócio de dor, mostrei um artigo, super importante. Sabe isso? Sei. Tava uma sala cheia, né? Era para participar quem quisesse, a sala encheu, fiquei feliz. Falei, caraca, os caras sabem, mano. Mas aí eu, dou aula em faculdade por muito tempo. Daí eu falei, a segunda eu vou fazer como opção A e B. Aí eu fiz, tá bom, beleza. Eu falei, isso aqui, vocês acham que é isso ou isso? Aí os caras responderam errado. Aí eu falei, olha, que corno, vocês não sabiam, porra. Porque tinha super conexão que eu perguntei, né? Aí eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, que bacana, mas olha, não é bem assim, papapá. E aí eu comecei a entender que não é porque eles têm
uma língua mãe que fala inglês e são europeus, enfim, que eles têm um conhecimento superior ao nosso. Eles só têm acesso à tecnologia muito mais fácil pela questão financeira do país, né? Então é mais isso, assim, né? Mas eu acho que isso um pouco, cara, vem de não conhecer as outras realidades. Porque a gente está imerso na nossa realidade e a gente fica nisso, né? Quando você começa a conhecer como é a fisioterapia ao redor do mundo, cara, a nossa fisioterapia é muito foda. Porque a gente consegue fazer coisas com recursos limitados, que outros lugares não conseguem, até pelo nosso jeito, a nossa característica brasileira de eu preciso fazer algo, eu vou dar um jeito para fazer algo, mesmo se eu não tiver essa máquina aqui que é mais indicada. E você dá um jeito para fazer. Em termos de conhecimento hoje, a gente produz muito conhecimento dentro de todas as áreas da fisioterapia. O Brasil é reconhecido, dentre todas elas, como produtor de conhecimento hoje. Se você pegar, por exemplo, a dor, que você está inserido. Pô, os grandes nomes, você pega a lista lá dos 10 mais, quando solta, tem vários brasileiros. Sim. Então, assim, a gente é muito foda em várias áreas. Falta um pouco esse negócio da língua, é uma barreira grande, tanto para a gente trazer mais coisas de fora, tipo, em termos de conhecer como é fora do Brasil, quanto para poder levar mais facilmente o que a gente faz aqui. E quando a gente parar de ter que fazer gambiarra para muita coisa, vai facilitar também, porque daí os caras vão olhar mais seriamente, né? Porque às vezes a gente faz, mas do nosso jeitinho, não dá para levar isso para o mundo inteiro, com jeitinho. Você faz ali no seu hospital, você faz na sua clínica, mas para você fazer isso no mundo inteiro, como uma ciência, tem que ser padronizado, tem que ser, né, certinho. Então, a gente tem esses problemas, mas a gente é uma puta profissão. A fisioterapia brasileira talvez não, é a mais completa. O que eu sempre falo, né, em todo episódio é que a gente até tem liberdade demais aqui no Brasil. A gente faz coisas, por exemplo, dentro do hospital, a gente não deveria fazer, a gente não deveria ser responsável, porque é muita responsabilidade para o nosso poder de ação. Então, a gente manda muito, cara. Galera, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Ó, calma aí, não acabou. Não esquece que toda segunda-feira, às 20 horas, tem episódio inédito do Passando Plantão Podcast. Então, corre lá e vem assistir com a gente ao vivo. Um pouquinho mais diretamente sobre a plataforma. Primeira dúvida que eu tenho, Evo ou Evo? Como vocês gostam de chamar? A Evo. Já foi motivo de enquete. Eu falo Evo por conta do torneio de luta mais famoso do mundo, né? Que é a Evo, que reúne todos os jogos de luta. Então eu falo Evo por costume, mas Evo é melhor? Cara, acho que é muito sotaque isso. A gente Eu imagino que foi sotaque, é mais regional. Mas o artigo é A. Já foi estabelecido Evo, aí pelos clientes, né? A dúvida era o seguinte, o sistema Ou a ou plataforma? a plataforma. Quando a gente levou para a enquete, e aí foi a plataforma, né? A plataforma ganhou e... Também tem um detalhe. A gente voltou para a discussão de ou Francimar ou a Francimar. Não começa. Daqui a pouco a gente vai estar aqui falando assim, a Eve, neutro. Mas a gente fez uma enquete recentemente, né? Com os usuários. Quem são os usuários da comunidade, Evo? a comunidade da né? gente. Quem são os clientes, né? Boa parte, 70%. 77% são mulheres. São mulheres. Então, elas Que mandaram. assinam a nossa Que é plataforma. mais ou menos a físio, é isso. Exatamente. Elas Mas mandaram. eu acho que tem muito mais a ver com a regionalidade, cara. Já Pode ouviu ser. falar o alfabeto nordestino? É diferente. É diferente. Não é I, é. Aí vai. exatamente. Aqui a gente fala aí. E, né? E a gente fala E aí, falando da plataforma, assim, explica melhor pra gente, assim, ó, como que funciona, desde como que eu acesso, eu assino, eu compro, como que funciona em geral, assim, explica pra gente. Perfeito. A plataforma, ela é um sistema de assinatura, e aí você tem lá planos que você escolhe de acordo com a sua demanda de serviço, né? Então, tem lá um plano que é para uma pessoa que tem pouco volume de paciente, tem um plano que é para o plano prêmio, que é para uma pessoa que tem um pouco mais de volume, e tem um plano empresarial para clínicas, hospital. Pode falar já da rede, né? A Redditor já contratou, está usando lá para dar os relatórios de alta. Doutora Edna Irota. Doutora Edna Irota, a gente vai abrir um produto chamado Evo Irota. ela colocou no sistema já, tem outros hospitais no norte também que usam. Então, ele tem esses 3 formatos de assinatura relacionado à demanda do usuário, né? É claro que o preço vai mudando de acordo com a maior demanda. E lá dentro, ele tem um sistema que é voltado inicialmente para avaliação, inicialmente só pacientes adultos, agora pacientes adultos e pediatras, no qual você cadastra lá seu paciente,
e você faz uma avaliação. E lá tem todos os campos necessários para fazer perguntas que você faz, de perguntas sobre anamnese. A gente colocou composição corporal. Então, lá ele já faz cálculos de composição corporal. Se você usa bioimpedância, tem um espaço lá para você colocar a bioimpedância. E aí você salva e ele abre uma janela de testes. E aí tem desde testes de função pulmonar, testes de força, testes de capacidade aeróbica, testes para avaliar variabilidade da frequência cardíaca, enfim, PI, PS, índice, capacidade vital, VF1, testes de degrau, testes de equilíbrio, testes de risco de queda, enfim, tem lá uma série de testes, desde testes que requerem equipamento, testes que requerem só um cronômetro, um espaço, e ele vai calculando tudo de acordo com o seu parâmetro de normalidade. Então, você colocou lá seu nome, sua idade, peso, altura, tudo, e aí, à medida que você vai fazendo o teste, você vai vendo, você vai colocando lá quanto que ele fez, quanto ele deveria ter feito e qual o percentual disso. Então, à medida que você já vai fazendo, você já vai tendo uma noção do quanto longe ou bom ele está ali do seu valor de referência. Depois você clica num botão e ele gera aquele relatório todo organizado num PDF. Ou numa planilha de Excel também pode ser, né? Mas normalmente planilha de um documento em PDF, com sua assinatura, com o logo da sua empresa. E ali você já pode encaminhar para o próprio paciente, para a família e para o médico. A gente sempre diz o seguinte, que esse sempre foi o nosso maior cartão, cara. Cartão de visita. Que ali vai seu telefone, vai o nome de sua empresa, vai o seu serviço e vai junto com o resultado, né? Junto com o laudo. Então, o fato de você poder compartilhar isso com o WhatsApp, por e-mail, isso torna as pessoas mandam, olha como eu melhorei, olha como eu estou também, né? Profissionaliza demais o Isso negócio, organiza demais o processo, né? Então, eu imagino que ele consiga colocar até o logo dele ali. Consegue. Então fica parecendo que é um sistema da sua empresa. Pô. Entendeu? E que é uma coisa, quem já fez um sistema sabe o quanto que é caro fazer isso, né, cara? Então é como se você tivesse lá aberto o sistema da sua empresa, né? E se acessa de qualquer lugar. De qualquer lugar. O cadastro ele é bem simples. O acesso é no site da empresa, né? evosystem.com.br. E aí você já tem lá a opção de fazer o teste gratuito, 14 dias. Cadastrou o e-mail, o telefone, recebe no e-mail, confirma o cadastro. Já está apto aí para fazer sua experimentação, lançar um paciente. E é muito, muito dinâmico, muito intuitivo, né? Então, celular, tablet ou notebook. Tanto faz, ele é responsivo, né? Ele é adaptável. Já aconteceu em minha prática, por exemplo, eu gosto muito do notebook, né? A tela grande ali, até para mostrar depois no final da avaliação ao próprio paciente. Mas descarregou o notebook, estou sem bateria, pronto. Pego o celular, continuo. De onde Tudo eu pelo parei. navegador. Isso. Navegador. Tá. Teste de caminhada, vou fazer na garagem, no playground do paciente, em domicílio. Deixo o notebook lá na mesa da casa do paciente, desço com o celular, faço teste de caminhada no celular, quando eu volto o notebook já está lá. O teste que eu acabei de fazer. Então, fica bem ágil, bem tudo mobile. online, fica muito mais dinâmico. Só precisa da internet. A gente tem defendido muita ideia da utilização, sobretudo no hospital, ali naquela área ali do momento de unidade de internamento, quando o paciente está próximo de alta, por exemplo, né? Lógico que no curso do internamento é super viável ser utilizado, mas, sobretudo, a informação que a gente vai propor, a gente vai proporcionar ao paciente quando ele sair do hospital. A realidade é o seguinte, não sei se vocês concordam, mas o paciente ele sai da unidade de internamento para casa sem saber como é que ele está. Sem saber, essa é a maior realidade. Minha sogra recentemente foi internada e quando saiu de alta, basicamente a gente... Qual a orientação? Qual é a orientação? Como é que, de fato, ela saiu, o paciente sai funcionalmente, né? Hoje, o que é que a gente tem de informação naquele relatório de alta de hospitais, né? O MRC, né? O IMS, que o paciente está... Mas aquilo ali não traz muita informação, né? Se anda ou não com auxílio, mas trazer informação guiada de funcionalidade e as orientações em cima do que foi avaliado, o paciente chega em casa e sabe quem vai procurar, quem tem que procurar e por que tem que procurar, né? Eu saí do hospital funcionalmente bem, ótimo, beleza. Mas eu saí do hospital funcionalmente mal. Porque tem um detalhe que eu costumo falar com os meninos, o paciente ele não entra no hospital ou na UTI, ou sai do hospital ou da UTI por conta de uma disfunção. Ele sai por um problema clínico.
né? Não é critério de alta, Sim, ele tá, mas a disfunção está ali. Está ali. A gente precisa metrificar isso, registrar isso e direcionar melhor o paciente. Tanto saída de hospital... E o paciente às vezes Minha precisa cabeça saber... já tá viajando saber, aqui. Né? Porque às vezes, muitas vezes a pessoa fala assim, não, minha avó é forte, minha avó tá bem, olha como ela é forte. Mas quando você vai lá avaliar a pessoa, tipo, você vê qual, cara, ela tem aqui... O MRC dela é 60. Cara, mas a MRC, eu sempre falo isso, ele é um teste para avaliar fraqueza. Ele não é um teste para avaliar força. Às vezes ele tem um MRC de 60, mas ele não consegue levantar sozinho sem apoio das mãos. Ele anda com a velocidade de marcha baixa. Então, o fato dele ter um MRC de 60 não quer dizer que ele não tem alteração da força. Quer dizer que ele não tem ali uma fraqueza específica naquele grupo muscular. Então, e aí às vezes a pessoa sai achando que ela está bem, que ela está e que ela está em risco de declínio. Né? Então, se a pessoa saísse do hospital e ela fizesse um teste simples de levantar e sentar, um teste de caminhada, um teste de degrau que fosse, e ela saísse lá sabendo, olha, cara, você está com uma deficiência muito grande da sua capacidade física e você precisa procurar. se recuperar, porque isso vai ser um fator de risco para que você volte. Exatamente. Então, a capacidade aeróbia, a gente sabe que é a maior indicador de saúde. Ou seja, quanto mais baixa ela tiver, mais coisas estão ali predispostas a acontecer. E às vezes a pessoa acha que tem uma aptidão boa e não tem. Às vezes ela acha que tem uma aptidão ruim e não tem. Né? Você não consegue ver função olhando para a pessoa. Você tem que medir. Você sabe tem que medir. Eu acho que é um grande diferencial uma equipe hospitalar que faz essa avaliação, por exemplo, pré-alta, porque você não deixa o paciente na mão. Porque Exatamente. você não deixa ele embora no escuro. Exatamente. Porque na cabeça do paciente e da família, assim, se me deram alta do hospital, é porque tá tudo certo. E do ponto de vista clínico, talvez até esteja. Perfeito. Ou não, o médico dá alta, mas ele dá com uma receita médica, com a medicação que o paciente vai continuar tomando, Perfeito. com um retorno no ambulatório tal dia. E a gente só deixa o cara embora. Às vezes a gente nem sabe. A gente chegou no plantão, cadê a dona Maria? Não, foi de alta. Perfeito. Pô, mas eu nem falei, nem orientei, nem falei nada. Então, assim, fica aquela coisa assim, tipo, só deixei, Perfeito. só escapou aqui. Então, quando você propõe uma coisa dessa, pô, é um diferencial gigante, porque você sabe como ela tá e fala assim, ó, a senhora precisa continuar o seu tratamento. Ou não. Do nosso ponto de vista, tá tudo certo. Dona Maria, agora é atividade física, exercício, É prevenção. cuidar da saúde, Exatamente. para não ter nenhum problema. Ou não, precisamos reabilitá-la. A minha Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então não deixe de nos acompanhar. Então segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui. Muito sobre esses médicos e tal, mas eu acho que a profissão talvez que mais sofra com esse tipo de divulgação sem evidência não seja a nutrição. Né? O tanto de gente que nem profissional da saúde Que dá pitaco, né? Dá pitaco, tanto de educador físico, tanto de gente que nem educador físico mas só porque treina, vai lá e fica criando dieta. Porra, a nutrição sofre muito com isso, cara. E cara, demais, assim, a nutrição acaba sofrendo muito e essa regulamentação que a gente fala, cara, o cara pode abrir o Instagram dele passando dieta para todo mundo, mesmo não sendo nutricionista. Cara, isso tá errado, né? Mas tá lá. Tá lá esse cara divulgando, esse cara vendendo curso, esse cara vendendo, né, consultoria, etc. Mesmo não sendo profissional da nutrição, profissional da educação física. Então tá bem bizarro isso. Dá um café? Eu aceito um pouquinho. Ô Pedro, vou te falar, aceito? Vou te mostrar um cardápio. Ô Bolívia, põe pra mim Lá, primeiro volta. Isso, Esse esse aí? aqui. Ó, queria mostrar esse cardápio aí pra ver o que o Pedro aceita hoje, na noite de hoje, ó. Pô, isso eu tô achando que foi o... Você pegou em algum lugar ou você montou aí, Vince? Não, esse aí eu montou peguei, é foda. peguei da internet, tá? Ó, tem soro de energia, soro vitaminas e minerais. Não, mas peraí, o soro de energia, ele te fornece fadiga? Eu acho ou que ali são as indicações. São as Não, porque assim, soro de energia, pra você ter fadiga, necessidade de energia Esse imediata. soro de energia parece que eu tô jogando videogame. Toma um sorinho de energia aqui, enche a barrinha de energia. No Fortnite a gente chama de shield. Eu tô jogando Days Gone e é energia, literalmente. Ó, soro da imunidade, soro peróxido e soro de Limitless. Caralho, mano, isso aí é... Ó, pra sem workaholics. limites. Pra workaholics. Fadiga por burnout. Meio que reduzir o limite, é isso? Menos limite, menos É. jet lag, Jet estresse lag. oxidativo. Cara, e assim, o soro de energia ali, fadiga, né? Cara, quem chega, né, no final do dia de trabalho, tá cansado, fala, pô, eu preciso disso, né? Fibromialgia, uma doença
que é bastante Reumática. comum aí, reumática. Ô, Não, Bully, e a- você e a consegue bolsa- colocar na tela pra galera ver? Já tá lá? E a bolsa parece a bolsa de azul de metileno. Porra, mano. Cara, loucura isso. E você sabe que as pessoas fazem muitas vezes esses soros e as pessoas melhoram. Você fala assim, pô, a pessoa tem uma melhora ali, né? Mas muitas vezes é porque essa pessoa não tomou água o dia inteiro, recebe um soro de 500 ml ali, se sente um pouco melhor, com um pouco mais de energia, mas é pura hidratação, né? Isso vai sair no xixi. Aí, ó. Mano, soro peróxido pra paciente com aterosclerose, velho. Isso é grave demais. Candidíase. Caralho, velho. Cara, que louco. Mas o soro peróxido pra candidíase, você toma ou você passa lá? Então, você lava, você injeta, né? Pra lavar a calcinha. É isso. Às vezes. Pô, e talvez aí funcione, mas esse da veia. Agora, você sabe que esses soros aí, eu peguei um paciente, a filha médica, e a filha não morava na mesma cidade dele, né? E ela falou, pô, acho que alguma coisa está acontecendo ali, você vai passar com o Pedro. Aí na consulta online ele me contou tudo. O cara com diabetes super descontrolado, hemoglobina glicada de 12, não tomando nenhum medicamento pro diabetes, com uma puta constipação, provavelmente pela doença de base descontrolada, o cara com neuropatia periférica, com um monte de complicação já do diabetes, não tomando nenhum remédio pro diabetes e fazendo esses protocolos de soro para fadiga, para melhorar a neuropatia. Fala, cara, o cara tá precisando de uma metformina, o cara tá precisando de insulina e não dessa parada, né? Que acaba sendo muito cara também. Os pacientes gastam, cara, fortunas Isso com que eu ia esses falar. protocolos. Você tem Por que você não vende assim, o soro pro diabetes? Aí você é metformina. Cara, imagina, seria Você tem uma top. noção de valor que a galera cobra nessas paradas? Cara, semana passada, uma paciente no consultório, ela comentou, chega assim, cara, 5, 10 mil em 4 aplicações. Tipo, 2.500 por aplicação. Negócio E bizarro. quanto que custa o que tá na bolsinha ali? Por mais que realmente tem um monte de coisa na bolsa, quanto chega a custar? Cara, o custo disso daí é R$200, R$100. O cara tem um cobra... filme que fala disso aí, a substância. Aí, ó. A substância fala sobre isso? Não fala. Mas o povo compra esses bagulho pro negócio. Eu tava procurando o cardápio do sorinho hoje, da soroterapia. Eu tava procurando aquele da festa que teve num Réveillon aí em 2023. Eu não achei. Lá é Bolis, lança. põe o outro. Lá é lança da festa. Porque lá tinha o valor, né? Aí eu não Tinha achei, o valor também? Eu não achei nenhum aqui no Brasil, mas eu achei esse aí, o americano. Americano. Do estado de Ohio, que é os drips. Aí tem o precinho do drip e você escolhe aí qual que você Pô, quer. cara, que você põe $159. A parada sai o quê? R$1.100, né? R$1.000, sei lá Não, que seja. se for converter, dá 38 mil reais. E é exatamente isso. Nos Estados Unidos, eu fui para Miami o ano passado, cara, e comecei a dar uma olhada também, procurar, porque aparecia às vezes reportagem, na televisão aparecia sobre isso. E às vezes a gente olha para os Estados Unidos, nossa, né? Estados Unidos, puta país avançado e tal. Mas, cara, a galera lá, os médicos fazendo isso direto e... Complexo B, B12, vitamina C. E mic, o microfone, vem um microfone. Não, mas isso aí é pra você não ir pro PA, velho. Pra você E receber aquela ali, ó. complexo B, porra. Party Animal Drip. Cadê? Que é isso? É pra Terians? Sofrer. pra Cara, quem eu é acho Terian. que é tipo pra você meio que anti-ressaca, alguma coisa assim, ó. Pra dor, magnésio, né? Zofran, que é um antiemético. Cara, everything hurts. Toradol. Gente, mas eu tô É. ficando preocupado com as coisas que estão sendo infundidas aí, cara. E você sabe que, assim, uma coisa não sei como que é nos Estados Unidos, né? Mas se você compra B12 e você vai fazer B12 intramuscular ou a ampola de vitamina, de complexo B, cara, acho que custa hoje 3 ampolas na farmácia, se eu prescrevo para o paciente, porque ele tem uma hipovitaminose B12, R$20, eu acho, para ele fazer 3 aplicações. Esse cara, tipo, $139 ali, porque acrescentou a vitamina Olha C. o Quick Drip. Só B12, $79. $79. Isso é muito louco. E geralmente esses complexos, cara, doses baixas de B12. Então, além de não causar um benefício, né, tem um risco que a gente desconhece muitas vezes dessas hipervitaminoses. Você pega aqui para migrânia, né, para enxaqueca. Toradol, acredito que deva ser um medicamento para dor. Pelo nome, né? Aí você Será fala, que é um pô, aí opioide, o cara, velho? o cara acrescenta magnésio, entendeu? Para aumentar o preço. Cara, só dá o Toradol. Então, para que você está usando tipo, Mas será magnésio? que o UOL seria um opioide? Deve ser algum anti-inflamatório, alguma coisa assim. Cara, é assustador.
Doideira, né? Valeu, E vem Boris. coloridinho. É, Pra ficar E você top, sabe né? que hoje nos consultórios é isso, é um cardápio, cara. Você chega ali e você escolhe o que você quer tomar. E cara, eu acho que eu tô com dor hoje, eu vou tomar isso daqui. E tem muito influenciador, não médico, fazendo essas coisas e colocando isso. E aí as pessoas veem aquilo e falam, pô, né? Carnaval é muito comum, cara. Além dessa galera que toma para evitar ressaca, tem muito essas Miss Carnaval, essas rainhas da bateria, tudo, que elas fazem isso para terem mais energia. Cara, a G1 posta isso. Aí você vai lá, comenta alguma coisa, tipo, não acontece nada, né? Então Tem um soro que tem muito cantor que usa pra ter mais energia, mas a gente não pode contar aqui não, que é foda. Você sabe que tem... Eu vejo 2 problemas grandes nisso, né? Óbvio que o primeiro é o cara que usa, achando que tem um efeito muito maior do que realmente tem, né? Assim, uma coisa milagrosa. E tem um segundo que vem na sequência, que existem indicações de terapias endovenosas realmente para quem precisa. Sim. Aí pessoas que realmente precisam, às vezes, deixam de fazer porque aí vira o contrário, né? Pô, todo mundo falando que é besteira, né? Aí o médico me indicou, não, vou fazer isso aí não, tal, bobagem. E às vezes, cara, uma coisa que também é muito, muito grave, que é essa relação médico-centrista. O médico tá ali, entendeu? Então é o médico de jaleco ali, numa puta clínica, e nesse ar de superioridade, impondo muitas vezes esse tratamento sem nenhum tipo de evidência, ou que o paciente conseguiria comprar na farmácia e aplicar na UPA, que sairia tipo, infinitamente mais barato, né? Então, tem essa questão, e às vezes o paciente fica até meio que coibido ali, sabe? Fica meio tenso e acaba comprando essas coisas que são muito caras. Ou até mesmo a disponibilidade do fármaco para aquele paciente que precisa e acabou entrando em escassez, como Perfeito. foi durante a pandemia com a cloroquina para paciente reumatológico. Perfeito. Né? Porra, não tinha, velho. Não tinha. Não E a galera, tinha. tipo, pegando lá cloroquina e tomando, né? E azitromicina também. E quem precisava mesmo, não tinha. Então, acho que... Mas foi legal você ter tocado nisso também, Ivens, porque também não dá pra gente demonizar muitas vezes protocolos, né? Soro e etc. Tem paciente que chega pra mim, cara, que passando mal, náusea, vômito, você dosa os exames ali, uma deficiência de ferro. Pô, né, não acredito no soro, não vou fazer não vou corrigir o ferro desse cara de forma endovenosa. Vou colocar um comprimido para ele tomar que pode causar ainda mais náusea, vômito, diarreia, constipação. Então, pô, para esse paciente eu vou fazer o ferro endovenoso, que tem vários tipos de tratamentos para repor o ferro, mas tem um tratamento que vai sair R$80, R$100, né, e super funciona. Mas também tem a opção via oral, tem tratamentos mais caros. Então, uma dica também para o paciente, quando o médico te oferecer esse tratamento, pode ser que você precise, de fato, desse tratamento, mas eu acho que questionar, preciso mesmo de tudo isso? Será que eu não posso tomar esse que eu acho que faz mais sentido e esse não? Para esse daqui que você passou, não tem uma cápsula, um comprimido para eu usar ao invés do soro, que é mais caro, porque eu não consigo comprar, porque é muito legal quando você coloca as opções para o paciente na mesa e você decide junto com o paciente o que vocês vão fazer, né? Eu acho que isso é mais interessante e é mais justo, né, com o paciente, porque dá para você trabalhar, dá para você ganhar dinheiro, dá para você fazer tudo isso, mas de maneira honesta e colocando tudo na mesa ali para o paciente. Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então não deixe de nos acompanhar. Então segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui. Como que é ter essa sensação que parece que vai um pouco além do que você como pesquisador espera, né? Você tem deputados lendo, tem gente discutindo isso para pensar numa ação macro para o Estado. É bem louco, né? Porque primeiro que a gente faz pesquisa pensando exatamente no que você falou, né? Em melhorar a nossa experiência profissional, né? Em trazer evidência, em trazer dados que contribuam para a melhora da prática profissional. E aí, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça, quando a gente estava escrevendo a dissertação, que isso ia ser uma base para esse tipo de discussão hoje em dia, né? Até porque o próprio artigo saiu
de uma resolução, né? Sim. Então, veio a resolução em 2010 falando, né, de aumentar o tempo da fisioterapia dentro das UTIs, a questão das 18 horas, né? A gente sabe que, infelizmente, com certeza existem locais que talvez nem as 12 horas sejam cumpridas, mas a gente vê essa transição, né, de ir para 24 horas e ter uma aderência das instituições, mesmo não sendo obrigatório, né? E aí, infelizmente, por não ser obrigatório, onde a gente não tem, digamos, a verba inicial, a gente não roda a UTI com esse tipo de serviço. Sim. Mas aí entra outra questão mais importante ainda, né? Que quando as pessoas pensam, mas, poxa, a gente não tem o dinheiro para investir nisso. A nossa instituição não tem verba para ter este profissional a mais. Aí é onde entra a questão da nossa publicação, de mostrar que a inserção do profissional não aumenta o custo. Na verdade, ela reduz. Então, a gente melhora a qualidade do atendimento, o paciente sai ganhando com isso, a equipe sai ganhando, a equipe multi, porque a gente consegue reduzir a carga de trabalho dos outros profissionais, e a gente reduz o tempo de internação, porque a gente consegue reduzir o tempo de ventilação mecânica, que é a coisa que mais traz oneração para a diária de UTI, Sim. né? Isso não é a gente que está falando, porque isso aí já se fala há muito mais tempo do que antes de eu começar a fazer esse estudo, né? O grupo todo estudando. E aí, é isso que a gente não consegue entender, né? Porque se você traz dados que mostram que a fisioterapia, sendo adicionada à equipe, não vai custar mais para o serviço, por que a gente não adiciona esse profissional? Muito pelo contrário, né? Vai gerar mais lucro pela redução de custos. A gente vai rodar leito, né? Sim. A gente vai melhorar a assistência à saúde. Então, quando você falou assim, como que é a sensação, né? Acho que principalmente de dever cumprido agora, né? Muito da hora. A gente... Tudo bem que o governador não leu, né? Então, você sabe... Se ele tivesse lido... Talvez até tenha. Eu não acredito totalmente que não tenha chegado nada na mão dele, ou pelo menos que ninguém da equipe dele tenha ficado sabendo de nada. Já que estava tudo anexado, né? Já que tinham tantas informações assim. É o tipo de coisa que chega na mão do assessor e ele passa o resumo, né? Tipo, esse projeto é isso, tem tudo isso aqui envolvido e temos outras coisas envolvidas além disso. Então a negativa vem da onde? Qual é a razão da negativa, né? Se a gente vai gastar menos. Então, você está querendo dizer que é bom. Com certeza. Só que aí tem a segunda pergunta, né? É bom para quem? Uhum. Porque essa é uma pergunta fundamental, né? É bom para quem? Para todo mundo. Então, inclusive para o Estado, né? Porque se a gente está reduzindo o custo, se a gente roda leito, se a gente atende um número maior de pacientes, por que não é bom para todo mundo? porque assim, no fundo, é bom para quase todo mundo. Só que a primeira coisa que as pessoas pensam, e isso fica muito claro quando você vai nos comentários das postagens, é que temos que contratar mais pessoas, então gasta-se mais dinheiro. Uhum. Então, as pessoas não conseguem entender o conceito de longo prazo. No primeiro mês, temos que contratar 1.000 fisioterapeutas. Em torno de... Eu chutaria que em um ano, a gente já pagou o salário do ano todo desses fisioterapeutas. Não precisa nem de um ano, muito menos. Não, estou chutando um ano porque é um tempo bom. E provavelmente já temos dinheiro em caixa desses fisioterapeutas que a gente já pagou, com o dinheiro que eles mesmos criaram dentro do sistema. Mas só que precisa de um pensamento a longo prevê prazo. tudo isso, porque ela no estudo tem publicado ali custos de staff, custos médicos, além dos scores, o score de ômega, que ela utiliza o ômega 1, 2, 3 e 4, tem esses custos diretos, indiretos. Cara, tá tudo desenhado ali, não tem... Não, mas a gente não está falando que não tá e que não existe o dado. A gente está falando que as pessoas têm dificuldade de entender essa matemática, que não é a matemática imediata, de que precisamos contratar agora. Sem contar que aí entram acenos políticos.
Porque, por exemplo, isso para mim não passa de uma historinha política que está sendo contada. Porque qual que é a real? Foi aprovado na LESP, aí vai para a sanção do governador. Ele sabe que se ele veta, o que, que acontece? Volta para a LESP. A LESP já aprovou uma vez, a chance de aprovar a segunda é enorme. Só que quando ele veta, é um aceno para os colaboradores dele que ajudam na campanha dele, que são quem? Grandes empresários. E grandes empresários estão em grandes empresas da que área? Também da área da saúde. Tem um CPF hoje que comprou uma rede de hospitais. Então, assim, é gente com muito dinheiro, com muito apoio político. Então, isso é um aceno. Fala assim, ó, eu tô do lado de vocês, entendeu? Então, o lado político é muito forte. Então, por isso que a gente tem que fazer a pergunta, é bom para quem? Mas sabe, Ivens, outra coisa que a gente também tem que pensar é que quando a gente fala em redução de custo, custo é diferente de preço, Total. né? Então, assim, vamos supor que essas grandes instituições, né, privadas, que sejam as pessoas que não têm interesse, então, né? Eu acho até difícil a gente falar isso, porque nas instituições privadas, normalmente a gente vê a fisioterapia 24 horas acontecendo, pelo menos as de boa qualidade. Sim, sim. Né? E as de capitais, pelo menos. E as de capitais, exatamente. Bem lembrado isso, né? Mas aí você vê assim, se ele investe mais pensando que ele vai economizar, ele não precisa reduzir o preço dele. Ele só sai ganhando mais. Então, do meu ponto de vista, realmente é tudo é uma justificável. conta muito simples, né? Uhum. Mas é o que a gente fala, os gestores, eles não fazem gestão de fato. Eles se preocupam muito mais com o tamanho do boleto que eles vão pagar imediatamente e não com o impacto que isso vai ter depois. A gente já falou isso aqui quantas vezes, careca? 1.200.000 vezes. Pô, Quando você vai comprar uma geladeira, você compra a geladeira com etiqueta A ou etiqueta E? É um exemplo que eu uso, pô. Você vai pagar um pouco mais caro na geladeira com etiqueta A, mas você sabe que você vai economizar de conta de luz, é um absurdo. Recentemente teve um CEO que ganhou um salário milionário numa rede hospitalar para mostrar resultados esses que podem vir de qualquer lugar, inclusive da redução de equipe, e depois, no final das contas, ele acabou sendo retirado do cargo. Mas ele levou os milhões dele. Enquanto as pessoas que estão lá trabalhando no assistencial estão mais sobrecarregadas por todas as pessoas que foram mandadas embora. E por isso que eu sou devoto do São Luís de Mangione. Mas você vê, né? As ferramentas, mesmo de enfermagem, que falam sobre dimensionamento da equipe, já são formas de se ver isso, né? A equipe sobrecarregada não presta um bom atendimento. O paciente não recebendo um bom atendimento, ele fica mais tempo internado. Por quê? Porque erros são mais suscetíveis. Claro. E você tem uma equipe que vai ficar mais tempo afastada, vai ter mais atestado, vai ficar menos tempo. Treinar uma pessoa nova dá um trabalho e gasta-se dinheiro. Então, para mim, é muita burrice só. É todo um sistema que não quer eficiência de verdade. Tipo, não é esse o nosso objetivo, ter eficiência e tratar bem mesmo. Mas burrice do caralho, né? E outra coisa que a gente percebeu, assim, né, enquanto fazia a revisão para se basear e montar mesmo o projeto, é que o paciente de UTI, ele é um paciente muito caro, obviamente, mas ele é mais caro no início da internação. Sim, os primeiros dias. Né? Então, a longo prazo, ele vai se tornando um peso, porque ele não roda mais dinheiro para a instituição. Tanto que cada convênio sabe o tempo médio de internação para gerar lucro. Porque daí ou você estende um pouquinho ou você tenta dar alta mais rápido para ficar sempre naquele tempo médio. Então, assim, se eu consigo fazer o cara ter alta mais rápido, isso é bom para o paciente, é bom para o serviço, porque ele, na fase aguda da doença, a fase de maior investimento é a fase que eu tenho maior lucro com esse paciente. Nas instituições privadas, né? A gente falando de ter retorno financeiro com isso. Não dá para ignorar que o hospital é uma empresa, gente. Não dá. Galera, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Calma aí, não acabou. Não esquece que toda segunda-feira, às 20 horas, tem episódio inédito do Passando Plantão Podcast. Então, corre lá e vem assistir com a gente ao vivo. Chego em Caruaru, era fisioterapeuta respiratória. Eu tinha muitos conhecidos médicos e aí, naquela época, eu fui de consultório em consultório explicar o que eu poderia fazer.
E as pessoas, assim, muito educadamente, falavam assim, Carmen, não entendo muito a sua profissão, não sei, porque o que a gente pensa da fisioterapia é a reabilitação de clínica, mas no hospital a gente não tem ideia do que pode ser feito. E eu fiz essa trajetória de porta em porta e fiquei no aguardo. Aí, um certo dia, no hospital lá da minha cidade, um médico que era grande amigo meu, eles lá se reuniram, tinha um paciente que tinha levado um tiro de espingarda 12. Nossa. Ele estava quase morto. E eles já tinham feito de tudo, não conseguia melhorar nada a parte respiratória dele. E aí, lá numa reunião lá, eles falaram, é aquela fisioterapeuta, a oportunidade aí dela vir mostrar o trabalho dela. Pegaram um caso bem fácil, né? Foi bem... Ó, tá vendo aqui? A gente não tem mais nada pra fazer. É a sua oportunidade de provar que vocês... Eu gosto desses desafios, né? Porque eu peguei esse paciente como se fosse, assim, a minha vida. Uhum. E eu ia... Cidade pequena, né? Eu ia manhã, tarde, noite, de madrugada atender ele. E eles ficaram loucos, assim. Falavam, mas, nossa, o que será que ela faz tanto, que tem que vir tanto? Resumindo a história, o paciente teve alta. Maravilhoso. Caramba, e aí cara. comecei a trajetória na minha cidade. Então, foi justamente através de um pulmão de um paciente que eu entrei para trabalhar na minha cidade. E de 87 a 89, eu atendia em todos os hospitais de lá, cidade pequena, e tinha uma equipe de neurocirurgiões que ele falava assim para mim, Carmen, vamos fazer o seguinte, você atende nossos pacientes particulares no hospital. Agora, faça a sua boa ação, atenda os pacientes lá no Hospital São Sebastião, que era um hospital que não era nem do INAMPS, porque naquela época não tinha SUS, era INAMPS. Era, assim, uma coisa assim que não tinha recurso. Uhum. E eu tirava 2 horas do dia para ir dar suporte para esses pacientes. Então, assim, eu acabei atendendo todos os pacientes e fiquei muito conhecida na cidade. Quando, em 89, eu mudo para São Paulo, eu casei, vim para São Paulo, e todos os médicos, até alguns que foram no meu casamento, falavam assim, vamos raptar fisioterapeuta. Ficamos órfãos, né? Porque não tinha fisioterapeuta naquela época nessa área. Galera, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Ó, calma aí, não acabou. Não esquece que toda segunda-feira, às 20 horas, tem episódio inédito do Passando Plantão Podcast. Então, corre lá e vem assistir com a gente ao vivo. Existe um problema que acho que é culpa do próprio fisioterapeuta, que ainda pensa em separar fisiorrespiratória e fisiomotora, né? E assim, na minha cabeça, isso não existe, né? Acho que a gente já passou muito desse tempo. Quando eu comecei a atuar em terapia intensiva, nós éramos fisioterapeutas respiratórios. Só que, na verdade, a gente era muito mais terapeuta respiratório do que fisioterapeuta. Sim. Porque naquela época tinha uma razão de ser. A gente precisava consolidar o nosso espaço dentro da terapia intensiva e a gente precisava aprender ventilação mecânica, a gente precisava aprender muito da fisiopatologia e de todas as questões que envolvem o paciente crítico, porque na época a gente não aprendia isso na faculdade. Então foi uma época que a gente teve que se dedicar muito a isso e a fisioterapia ficou um pouco esquecida nessa época. A gente fazia higiene brônquica e tal, mas era muito mais manejo do ventilador. Hoje, isso não cabe mais, né? O fisioterapeuta ficar dentro da terapia intensiva, só apertando o botão de um ventilador e aspirando o paciente, desculpa, isso não serve, né? Porque que raio de fisioterapeuta é você? Meu paciente saiu com o pulmão limpo, mas em posição fetal? Não cabe, né? Então, essa separação é ruim. E eu vejo que ainda existe resistência nessa questão, em alguns lugares, resistência nessa questão de mobilizar o paciente, tirar ele do leito,
né? E a gente vê pelas pesquisas que, assim, o que encurta tempo do paciente na terapia intensiva é tirar ele da cama. Né? Não tem jeito. Eu falo pro pessoal que gosta de ventilação, infelizmente vocês vão ter que mobilizar, porque o que diminui o tempo de ventilação é mobilizar. Sim. Não adianta apertar só o botão. Exato. Não vai sair antes. Né? Exato. Então, se você gosta de ventilação, você gosta de estubar, você vai ter que mobilizar. Né? E tem esse pensamento ainda, cara. Recentemente, um colega nosso falou que estava dando aula e a aluna falou assim, não, esse negócio de exercício eu não quero saber, não. Eu vou trabalhar em UTI só para apertar o botão do ventilador. Então, você vê, se a aluna da graduação já estava pensando isso, e aí talvez eu fico pensando, pô, é que ela ainda está na graduação, ela vai desenvolver, vai evoluir esse pensamento e ela vai entender, né? Mas, pô, o pessoal tá lá na graduação achando que ela só vai apertar botão. Poxa. Não, é muito triste, né? Você Não pensa, é? eu falo para meus alunos assim, o mercado, ele absorve fisioterapeuta respiratório, ele absorve faxineiro de pulmão e desentupidor de tubo. Você pode optar por ser qualquer um desses. Agora, se você falar que você optar por ser faxineiro de pulmão e desentupidor de tubo, jamais diga que você foi meu aluno. Não. Omite essa Boa. parte aí, né? Omite essa parte, porque eu não aceito isso, não. Eu fico preocupado com esse relato que o Ivins comentou aqui, porque essa colega rapidamente vai perder o emprego para ventilação automática. Sim, sim. Rapidamente. Porque cada vez mais a gente está falando sobre ventilação proporcional, alça fechada, usando um monte de critério, e cada vez menos a gente põe a mão na tela do ventilador e cada vez mais o paciente se dá bem por causa disso. Sim. Né? Eu lembro do Marcelo Amato falando pra gente uma vez na UTI sobre basicamente o desenvolvimento histórico da ventilação, que cada vez menos a gente toma decisão e cada vez mais o paciente sobrevive. Ou seja, o problema é a gente, né? É a pecinha que está na frente, pô, né? a gente não sabe quais os critérios que, de fato, o Centro de Controle Respiratório tá enxergando que a gente não tá. Então, essa colega aí, ela vai sofrer um pouco no mercado por conta disso. Você sabe que uma vez eu fui num congresso, acho que era o simpósio Nossa Senhora de Lourdes, que o Jorge fazia ali no Rebouças. Foi logo que surgiu o NAVA. Sim. E aí foram fazer uma apresentação do NAVA e tal, a sala cheia. E eu lá assistindo, e depois eu só ouvi assim as pessoas, nossa, acabou a físio, nós não vamos mais trabalhar na UTI, porque agora tem esses métodos que estubam, que fazem o desmame do paciente automático. Eu fiquei pensando comigo, mas se você só faz isso, você é dispensável. Pode mandar todo mundo embora. Né? Porque não é esse o nosso papel. Nós somos os únicos profissionais dentro da terapia intensiva que consegue pensar em funcionalidade, que consegue pegar esse paciente que está lá na cama. A nossa função ele entrou na horizontal, nós temos que fazer ele sair do hospital na vertical. E é o único profissional que tem capacidade para isso. Né? Então, se a gente não investe nisso, vai... Não, se você simplificar a nossa atuação nisso, é você querer disputar em análise de dados, porque ventilação mecânica é isso. Você vai lá, olha na tela, vai compilando os dados ali na sua cabeça, no papel, nos índices, e depois você toma uma decisão baseada nisso. Sim. Hoje, com a IA, como que você compete em análise de dados com a IA? Pô, ela tem ela olha uma tela, ela vai fazer um monte de coisa preditiva que a gente não tem capacidade. Então, ela está enxergando muito mais longe. Então, assim, se você basear só nisso, você vai perder. Sim. Saiu agora, recentemente, uma atualização da revisão semática da Cochrane sobre modos automáticos de desmame. A última tinha sido em 2014. E já tinha um certo benefício, mas ainda com uma qualidade de evidência ruim. E aí, Até pensando na limitação tecnológica que se tinha na época. isso. E aí, desse último para essa atualização desse ano, foram 10 anos, e de em torno de 20 artigos subiu para em torno de 60. Uau. E agora já está com uma moderada qualidade de evidência. Então, assim... E aí os modos que tem NAVA, PAV Plus, Smart Care, e que são modos relativamente simples perto de outros que estão surgindo. Então, né, a gente vai perder essa briga. Sim. A gente tem que mostrar a real, né? O que só a gente realmente vai conseguir fazer, que é a reabilitação física. Sim. Seja ela Sim. pensando no pulmão, para o doente pulmonar crônico, seja pensando no geral, para o doente crítico comum ali da UTI, né? Sim. Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal.
Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed. Tanto é que o nosso próximo evento, né, que vai ter o ano que vem, né, que é o CIFIR, que vai ser o 22º CIFIR. Que será em Natal. Isso, será na cidade de Natal, de 2 a 15 de agosto do ano que vem. Nós vamos levar a parte científica, vai ter cursos, vai ter palestras e tal, mas a gente quer transformar o CIFIR numa grande festa. Esse é o nosso... E festa tu faz com o quê? Tu faz com música, tu faz com comida, tu faz com conversa, tu faz com dança, né? Tu faz com pessoas conversando, tu faz com pessoas dando risada. Então a gente quer transformar o 22º CIFIR na grande festa. Por quê, né? Porque nós vamos estar completando 40 anos. Eu levo né? o Dolly. 40 anos. Olha só, 40 anos atrás. Em 1986. Nós vamos estar em 2026. Né? Puxa, se alguém tivesse nascido em 86, hoje tem 40. E ele nasceu lá. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Com o evento, com a associação. Mas a gente quer a contribuição de todos, né? E nós vamos fazer uma grande festa. Nós estamos planejando aí. Até a gente veio agora de Natal, da visita técnica, semana passada. Nós vamos ter algumas mudanças, assim, em relação ao CIFIR anterior, né? Então, nós vamos manter coisas que deram certo, mas a gente está trazendo novidades, né? Então, primeiro que essa festa que a gente quer fazer, né? E se faz com bebidas, assim, tomando cerveja, dando risada, revendo amigo, indo lá almoçando junto, né? Vai ter o evento? Claro que vai, mas a gente vai proporcionar esses momentos, né? E também de valorizar um ponto que é fundamental para o crescimento da associação, que é a parte científica dos trabalhos científicos dos pôsteres, né? Por que dos pôsteres? Porque os pôsteres, tem algumas categorias que a gente apresenta os trabalhos, né? Os melhores vão para apresentação oral, quem não vai para apresentação oral é apresentado no pôster, mas a gente quer trazer esses pôsteres para dentro do coração do evento. Então, ele vai estar na parte central do evento, né? Por quê? Porque a gente quer que as pessoas que vão escrever seus trabalhos sejam valorizadas, não só valorizar o palestrante, a pessoa que é lá, sócia, presidente de mesa. Mas daqui a pouco é aquele aluno de graduação que faz lá o seu trabalho de conclusão de curso, junto com o seu orientador, conseguiu inscrever no evento e ele vai apresentar no formato de pôster, né? A tendência é que os congressos eles ficam assim à parte, né? Fica numa sala separada ou uma sala mais distante. Mas agora a gente vai trazer para dentro do evento. Então, onde as pessoas estiverem circulando, ali vão estar os pôsteres. E eles vão ficar expostos ali e as pessoas vão poder transitar, né? Então, esse é o nosso espírito, né? E eu não faço nada sozinho. Essa é a minha outra característica, né? Eu lidero, mas comigo tem um time junto comigo, né? E uma vez eu ouvi de um gestor, assim, uma orientação que eu sigo há muito tempo, né? E ele disse assim, olha, se tu está num cargo de gestão e tu representa uma instituição, tu faz o seguinte, tu reúne os melhores profissionais, né? Reúne as melhores pessoas naquilo que eles melhor sabem fazer e monta o teu time. E aí tu faz reuniões, tu orienta, tu dá um auxílio aqui, uma sugestão ali, mas deixa eles trabalhar. O que eles fizerem, tu defende com unhas e dentes na frente de todo mundo. E se tiver que fazer algum ajuste, tu dá uma conversa individualmente. Se tu fizer isso, não interferir no trabalho que esse time faz, vai dar certo. E nós montamos um time de peso aí dentro da nossa gestão, né? Dentro da lógica de ter homens, ter mulheres, né? E ter colegas de diferentes regiões do Brasil. Então, hoje eu estou na presidência, numa da diretoria científica, né? Está o Augusto Camilo, que é um colega do Paraná. Na diretoria administrativa está a Laura Tomasi, né? Que é do Pará, região norte. Na secretaria, né? Diretora secretária, a professora Evelyn Freitas. Freitas aqui de São Paulo.
Como suplente número 1, a professora Graziela Cipriano, né, da Universidade de Brasília, que pega a região centro-oeste. O ex-presidente, que é o Daniel Ribeiro, né, que é de Minas Gerais. E um colega do Nordeste, né, que é o professor Sancler Bernardes, do Rio Grande do Norte, junto com o nosso diretor tesoureiro, que é o Marcelo Farani. Então, assim, são pessoas que assim, estão dando o gás pela Sobrafir, né? E vocês vão ver que muita coisa nova vai vir, né? E vai vir por quê? Porque são pessoas que sabem aquilo que faz. Né? E outra coisa interessante, né? Não é só uma área que está representada. Então, está a área da pediatria, está a área da cardiovascular, está a área da respiratória, está a área da terapia intensiva. Então, nós temos geograficamente no Brasil a representatividade, né? As nossas especialidades também. E, com certeza, muita coisa boa já vai vir, né? Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed. Ô, Luiz, você como advogado vai saber me falar melhor, né? Vamos ver. Não, meu entendimento é que se a gente olhar para a lei hoje, como que está lá na lei essas questões, fica claro de que o serviço pode ser terceirizado, isso não é um problema. O problema é a forma de contratação da empresa terceira. Então, o que muita gente não entende é que o serviço de fisioterapia pode ser terceirizado, pode ser passado por uma empresa? Pode. Só que essa empresa precisa ter o contrato com o fisioterapeuta nos moldes da CLT. Isso não pode ser outra terceirização, ou seja, a empresa não pode terceirizar para um outro, né? Que seria o que a gente chama, né, vulgarmente, quarteirização. Aí a pergunta é interessante, Ives, assim, porque eu sempre falo, gente, terceirização não tem nada de errado, né? Terceirização é muito antiga, né? Terceirização, por exemplo, se vocês pegarem lá a década de 90, os bancos começaram, por exemplo, a terceirizar segurança, até hoje, limpeza, não foi? Os hospitais terceirizando serviço de radiologia, segurança, enfim. E chegou na fisioterapia. Como eu falei para vocês, tinha aquela súmula lá do Tribunal Superior do Trabalho que você não podia terceirizar sua atividade fim. Então, eu, como empresa de fisioterapia, eu não poderia quarteirizar, digamos assim. Mas que, pela reforma, acabou. Então, não tem nada de errado com terceirização, não tem nada de errado com quarteirização, enfim. Legalmente falando, não. O problema é como isso se processa. Você entendeu? Então, por exemplo, determinadas atividades dá para você terceirizar e essas pessoas que trabalham para você serem pessoa jurídica, como a gente vê a questão da pejotização. O problema é que determinadas áreas têm características que acabam incorrendo no reconhecimento do vínculo. Então, a fisioterapia no âmbito hospitalar, o entendimento da Justiça do Trabalho é que é muito difícil não caracterizar o vínculo. Porque o hospital ele precisa de determinadas coisas que não dá para abrir mão. Então, por exemplo, de ter alguém definido quem vai ser naquele dia, dá para chegar a qualquer um lá? Naquele horário. Tem que chegar no horário pré-definido, sair no horário pré-definido, vai ter que ter um número de horas mínimo, um número de horas máximo, vai ter que seguir protocolo, ele vai ter uma subordinação. Então, assim, é bom para o hospital que isso aconteça. Só que, perante a lei, isso delimita um contrato de trabalho CLT. Então, e aí você pode perguntar para mim, mas por que isso acontece? Gente, não é uma questão financeira, não é? Porque isso, no fundo, isso é uma fraude. Volto a falar, a terceirização por si só não é fraude, tá, gente? Estou falando que o procedimento que é feito, algumas terceirizações, acaba incorrendo em alguma forma que a Justiça Trabalhista entende como fraude. É importante, talvez, para você evitar qualquer estresse por má interpretação, você pontuar assim, olha, sobre a luz da lei, é isso. Sim, terceirização não tem nada de errado. Acontece que se pegar a CLT, artigo 9º, está lá escrito, né? E não vou lembrar exatamente as palavras, mas é o seguinte, olha, todo e qualquer documento que seja formatado no sentido de querer burlar as obrigações trabalhistas são nulas de pleno direito. Basicamente, a redação é essa. Ou seja, você pode dar o nome que você quiser, mas se a pessoa
tem os requisitos do vínculo, é empregado. Entendeu? Você pode ter o nome do que você quiser. Não, eu sou cotista, eu estou em sociedade de conta de participação, eu sou... Enfim. Mas se você tem aqueles requisitos, você deveria ser empregado. Em resumo, pela reforma trabalhista, não seria errado haver a quarteirização, mas pela característica de atividade, nós não nos enquadramos nos serviços que possibilitam a quarteirização. Perfeitamente. Sem nenhum demérito. Você pegar um jardineiro, um encanador, não estou fazendo nenhuma comparação, mas só falando assim, você contrata o cara, ó, fulano, meu cano furou. Se ele vai colocar uma luva lá dentro, vai quebrar, você fala... Concorda? Resolve aí. Agora, o fisioterapeuta não, você tem um formato a seguir. E volto a falar, diferente no âmbito de um ambulatório, entendeu? Num consultório, entendeu? Que você tem a sua autonomia, você faz, olha, eu vou trabalhar aqui segunda, quarta e sexta de manhã, das 8 ao meio-dia, mas tem quinta que eu não, quarta que não quero vir essa segunda, enfim, aí é uma outra característica. Agora, no âmbito hospitalar, volto a falar, eu acho difícil. Tá, como que o hospital vai abrir mão dessas características, né? Você entendeu? É muito difícil. É muito difícil. Vai chegar qualquer um lá hoje, ó, sou eu aqui na UTI. Pô, que ventilador que é? Qual a característica do paciente? Né? Enfim, são várias Não, e aí imagina coisas. que tem 10 fisioterapeutas lá na UTI. Só que os 10 hoje resolveram ir todos à tarde. Então de manhã ficou sem ninguém, à tarde tem 10 e à noite não tem mais ninguém. Mas a gente pode até usar, dentro de uma outra profissão, modelos distintos, como ele falou do pessoal do encanador. Que tá ali, para quem é do Rio de Janeiro, o bombeiro, né? Sim. O bombeiro hidráulico. Se ele for prestar serviços mediante demanda, ele tranquilamente pode ser um pejotizado. Sim. Mas se ele fizer parte da equipe de manutencistas que está ali para suprir a demanda iminente do serviço hospitalar, ele vai ter que cumprir escala, ele vai caracterizar vínculo. Sim. Então, depende muito da formatação. E a nossa formatação caracteriza vínculo. É isso, cara. É Entendeu? isso. Não estou aqui querendo causar... Não. É porque isso é dúvida de muita gente. É muito profissional assistencial, tem dúvida. Sim, que muita gente que acha, inclusive, que você não pode quarteirizar. Pode. O problema é como que isso é feito. Não enquadra, né? Você entendeu? Ou seja, quando você faz isso, você está colocando a sua própria empresa em risco. Na verdade, né? Porque, infelizmente, o que acontece, né? A história, né, a história nos conta que a terceirização foi criada no sentido de que você vai se dedicar à sua atividade principal e você vai terceirizar aquelas atividades com um produto mais especializado, uma empresa especializada e tudo mais. E a redução de custo é um resultado que pode ocorrer ou não. Mas o seu principal objetivo quando terceirizar é você ter uma equipe especializada, é você focar naquilo que é o mais importante para você, digamos assim. Tá? Tanto que os próprios bancos, se vocês pegarem a maioria dos bancos, todos os bancos hoje, nem os prédios das agências são deles. Sim. Já foi vendido, transformado em dinheiro, que é o que o banco vive, está certo. Né? Então, o que aconteceu? Então, aqui no Brasil, em alguns momentos, a terceirização acabou sendo a redução de custo, não é um resultado, é o objetivo principal. Entendeu? Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed. E o que você sentiu, assim, lá na Europa, conhecendo o pessoal da Fono lá? Comparado ao Brasil, como que a gente está, assim, comparado à Europa, por exemplo, na área da Fono? Eu tive 2 experiências boas lá na Europa. Eu fui fazer um treinamento que era o Frank Dysphagia, então é um evento onde todos os representantes de países vão falar sobre disfagia com os grandes nomes. Tem o Frank então, só de disfagia também? Tem o Frank Dysphagia. Ah, legal. Há um tempo atrás a gente teve o Frank Nutrition aqui, né, em Campinas, né? Então também participei como palestrante. Poxa, esse dia eu fui convidado, eu não pude ir, que eu tinha outro compromisso. Não, você é pior que eu.
Rapaz, milhões de vezes, mas, Luz. Não, tá louco, você faz muito mais coisa que eu. Mas esse evento tinha uma galera muito boa, Muito cara, boa. muito boa. E esse é a grande diferença quando a gente vai para esses congressos fora, que a gente vai na possibilidade realmente de somar, né, de somar o que nós fazemos. Nós não estamos distantes em nenhum momento fora do nosso país com a interface que a gente desenvolve aqui hoje dentro da assistência. E, inclusive, temos áreas que são muito avançadas do que é lá fora. Então, hoje eu faço parte da gestão de hospitais, né? Então, eu faço a implementação da linha de cuidado em disfagia de vários hospitais aqui em São Paulo. Hoje eu cedio mais o HCO, que é o que eu estou lá há muitos anos já, desde que eu vim para cá em 2009. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, Nossa, então eu vim cidade para cá, maravilhosa. Bom demais, velho. fugir do calor e da praia, que são duas coisas que eu não sou muito fã. Fugiu do calor agradável. Do e calor veio agradável. Pro calor seco e Infernal. desagradável de São Paulo. Isso. E desde que eu cheguei aqui, eu sempre trilhei esse caminho de ir mais para a parte de gestão mesmo, de trabalhar com resultado, com eficiência, enfim. E esse é um pilar que fora do nosso país nós estamos à frente muito. Né? Hoje a gente tem muitas questões relacionadas à implementação de linhas de cuidado em saúde dentro da fonoaudiologia aqui, que lá não tem. Então, a gente trabalha muito com muitos mais dados do que eles, com muito mais resultado expressivo, né? Falando em termos de reabilitação, enfim. Como que é a formação deles lá na Europa, você sabe? É uma formação específica, de nível superior? Depende do país, né? Existem países que quem trabalha com deglutição na Europa é o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional. Nossa, não imaginaria que não isso. é o que nós aplicamos aqui no nosso território, né? Da mesma forma que tem outros países que o foco da fonoaudiologia é exclusivamente a fala e não dentro de hospital. Então, isso varia bastante. Mas é um ensino, em alguns locais técnico, e em alguns locais ele é um ensino superior. Tá? Então, tem muita diferença. A Alemanha é diferente de Portugal, é muito diferente a formação. E é nessa convergência entre países que os nossos conselhos acabam tendo esse dinamismo em tentar se aproximar, né, das outras entidades fora do nosso país para tentar realmente unificar algumas situações importantes, principalmente levando a o que nós desempenhamos dentro de territórios. Somos tão soltos, né, independentes em muitas coisas, em condutas, em tomada de decisão. Sim. Aqui dentro do Brasil e em outros lugares nem perto disso são. Então, a formação que eles procuram bastante aqui é basicamente nesse nível, né? A formação hospitalar é algo muito procurado de fora para cá, né? Então, a gente acaba dando aula para fora, a gente acaba sendo levado para lá para fazer essa troca mesmo de informações e prática baseada em evidência, né? A gente trabalha muito com terapia, com reabilitação. Em muitos lugares é só avaliação. Não tem um processo terapêutico envolvido. Então, isso também tem uma grande diferença. Então, quando eu pude... A primeira vez que eu fui para Frankfurt, né? Então, eu fui para Bad Hamburg, a pedido aí de uma grande empresa, e esse treinamento envolveu justamente isso, conhecer vários profissionais da fonoaudiologia, dentro de todos os continentes, estamos lá, e a gente vai discutir disfagia, discutir o que é feito. E isso realmente foi um grande impacto, porque o que eu fazia muito aqui, a minha conduta é essa, não, eu não posso fazer isso no meu país. Então, são situações que realmente vieram ali para mudar um pouco o paradigma do meu pensamento em relação ao que é que a gente precisa transformar do cuidado, né? E aquela fonoaudiologia antiga de fazer as coisas sem uma estrutura de processo, sem monitorar um resultado, sem uma eficiência palpável, é algo que realmente ela precisa se transformar, né? E isso é o que a gente vê hoje de grande problema dentro das operadoras de saúde e dentro das grandes empresas, né, de contratações em saúde, porque a gente vê que o que a gente quer transformar não é muitas vezes levado em consideração. Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira às 8 horas tem episódio novo aqui no nosso canal.
Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed. Uma coisa que é legal é que, assim, normalmente dentro do escopo da qualidade, você tem uma gerente de qualidade, uma enfermeira da qualidade que cuida de gerenciamento de risco, que são os eventos, né, os incidentes com paciente, os eventos adversos, um analista da qualidade, um auxiliar ou um assistente administrativo. E nós duas somos fisioterapeutas. Então, isso assim é... E quando eu fui para lá, não tinha uma vaga para mim. Eu não sou enfermeira da qualidade, não tinha vaga de analista, porque já tínhamos um analista. Eu não era auxiliar administrativa, então me transferiram para lá, só me transferiram de setor. Então, eu virei fisioterapeuta, referência da qualidade. E eu fiquei um pouco apegada nesse cargo, porque é um orgulho muito grande, sabe? Tipo, dentro da ACD, eu falava, gente, tem que ter um fisioterapeuta da qualidade. Porque tem um enfermeiro da qualidade, por que não pode ter um fisioterapeuta da qualidade? E até a minha chefe, aquela questão, né, de mudar o cargo, e eu um pouco apegada nesse cargo, sabe? Por enquanto ainda não mudou. Mas então aí eles fizeram sua equivalência de horas, eu comecei com 6 horas na qualidade, daqui a pouco eu estava com 7, com 8, e agora é o horário das 7 às 17. Então eu só fui fazendo equivalência de horas, assim, mas um grande orgulho, eu acho que para a classe. Ter alguém da fisioterapia dentro da qualidade, agora eu e a Lu, porque é um olhar diferenciado. Até na análise de eventos, porque o olhar do enfermeiro é o olhar do enfermeiro, né? Ele tem aquele olhar para, né, os dispositivos, né, para a parte ali de medicação, mas aquele olhar que a gente tem, né, Lu? Sim. De ventilação, de gasometria, né, das instabilidades do doente crítico ou de outras questões mesmo, né? E acho que daquele acompanhamento mais a longo prazo, né? Porque isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão de manter na minha profissão. Eu atendo paciente em domicílio até hoje. E eu faço questão de fazer isso. É lógico que é complemento de renda e tudo mais. Mas eu jamais vou querer deixar de atender paciente em casa. E quando eu ficava na UTI e atendia paciente em casa, eu adorava essa situação. Porque você atender um paciente na UTI, pensando em como ele vai estar em casa, e atender um paciente em casa, pensando que se ele internar, né, o que você pode evitar em relação à complicação numa doença grave, é muito rico. Então, eu pegava os dois extremos, né? As duas pontas, assim. E aquilo, para mim, era muito rico. Então, sempre fiz questão de manter isso. E eu acho que esse olhar também contribui muito. Né? Na gestão da qualidade. Quando você desenha um protocolo assistencial, você ter essas duas pontas como referência, né? Eu acho muito bacana. E é difícil um enfermeiro, por exemplo... que tem, óbvio, todo outro olhar, né, que é muito importante, né? Mas é difícil o enfermeiro ter essa dimensão, né? Da evolução do paciente a tão longo prazo. Eu acho interessante a nossa participação no ambiente hospitalar, porque, assim, o ambiente hospitalar é um ambiente clínico. E todo mundo que estava lá antes da gente chegar, só clínico, pô. Todo mundo pensava, esse paciente aqui tem que melhorar e ir embora, melhorar e ir embora, melhorar e ir embora. Tá sem dor? Beleza, parabéns. Melhorou a saturação? Beleza, parabéns. E aí, de repente, entra um profissional que tem a sua base totalmente construída em cima da funcionalidade e ele é jogado no ambiente clínico. E ele tem que aprender a se desenvolver como um profissional clínico, sendo um profissional de funcionalidade. Isso ampliou tanto a perspectiva em volta da atenção ao paciente e ter essa visão diferente do que habitualmente se tem no ambiente hospitalar é essencial para qualquer ambiente dentro do hospital, não só para a qualidade, para todos os níveis gerenciais. Ter esse profissional com essa perspectiva. Quando você falou sobre o cuidado baseado na pessoa, sabe, seria impensável você ignorar aspectos de funcionalidade para aquele paciente. Então, ter profissionais voltados para isso aumentam muito a qualidade assistencial, né? A qualidade, a palavra veio de novo, né? Então, é muito bom. Por mais que a enfermagem, historicamente, ela tenha consolidado o seu pé ali, e eu acho que é essencial, são indispensáveis. É um olhar, né, de especialista, né, do enfermeiro. Sim, mas ter um fisioterapeuta junto
Só Soma. Soma. E é mais uma mesa onde a gente pode pôr a nossa visão, as nossas necessidades, Sim. né? Porque você tendo ali, o fisioterapeuta tem o assistencial, aí tem a gestão do assistencial, mas você tem a qualidade, você tem um lá na gestão superior, você pode ter na diretoria, você pode ter em inúmeros lugares que quanto mais mesas tiver um fisioterapeuta sentado, mais a gente vai estar representado, e isso vai refletir lá na outra ponta, lá no cara que está na assistência, porque necessidades começam a ser levantadas por nós, pelos profissionais que fazem aquilo. Exato. Né? A gente se sente mais representado, tem mais voz ativa ali em tudo, né? Não só lá na ponta, né? Então começa a povoar as salas do hospital com fisioterapeutas, né? Cada um ali numa mesinha trazendo a nossa visão da coisa, né? Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira às 8 horas tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed. Você pensar, como que eu, fisioterapeuta, vou querer virar um gestor? Porque eu sempre falo para a moçada, né? Você vai conseguir dar plantão até 50 anos, 55 anos, 60 anos? Só o Edmundo Sugitani, todo o resto. Eu espero que sim. Eu quero. Ele quer ver até 120. É só porque É questão de querer. É só porque Mas eu quero. penso assim, você com 55 anos, 60 anos dando plantão lá. Eu não estou desmerecendo, só estou falando que fisicamente eu acho que é uma coisa que esgota um pouco mais. A gente fisicamente. Um plantão, rotina. Você não consegue manter esse mesmo padrão. O que eu sempre falo para a moçada, gente, vamos tentar pensar em novos horizontes, novos caminhos de gestão, que daria para a gente pensar, o que daria para a gente fazer. Gestão é um desses caminhos. Não, e a maioria das pessoas da FISO ou de várias áreas da saúde nem cogita, né? A ideia nem desse mundo cogita, além. não existe. A fisioterapia e gestão andam completamente separados. Então, e a gente fala, a gente não tem, eu não sei, né, as grades curriculares, mas deve estar a mesma coisa na graduação, não tem nada focado nesse sentido, né? Você mesmo uma vez já falou pra gente, né, Adri? As pessoas não sabem gerir nem a própria clínica de fisioterapia. Nem a própria clínica. Né? Não tem planilha de quanto está entrando de porcentagem de imposto, não tem noção. Esse CPF é o CNPJ. Não faço a mínima ideia. E eu consigo... E a gente acaba tendo um olhar... Estou falando agora fisioterapeuta, né? A gente tem um conhecimento muito grande de processo. Processo. Eu não estou falando de atendimento, processo de reabilitação. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, na gestão, isso traz um olhar fantástico para a gente trabalhar. Eu falo que eu acabei saindo e fui trabalhar como... Eu sou diretora de faço parte de diretoria de operações. E, gente, assim, a gente dá um show de processo quando a gente vai analisar um processo para o pessoal. Isso eu estou colocando pessoas, assim, tem poder na área. E foi uma experiência fantástica, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria sair de um plantão e fazer outra coisa. Trabalhar em outro meio, em outro mundo. Isso me trouxe um poder, assim, eu consigo trabalhar em outro mundo. E você acaba, como você lida com muita equipe multidisciplinar, você acaba lidando com as outras áreas dentro de uma empresa com uma facilidade. Eu acabei entrando e você vai acabando trabalhando alguns conflitos que tem, e a gente consegue resolver isso de uma maneira tão tranquila, tão sossegada, que é até engraçado, né? Pô, Adriana, você podia vir ficar um tempo lá na minha empresa para a gente dar uma analisada de processo, né? Aí eu tenho algumas amigas que me falam assim, Andri, e eu comecei a fazer algumas consultorias e tal. Aí você chega, senta, fala assim, gente, vamos lá, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, tá. Quanto custa a tua sessão? Ah, X. Tá, mas quanto tempo você demora para chegar na casa do paciente? Ah, demora 40 minutos. 40 minutos para voltar. Bom, então se a sessão é 1 hora, mais uma... Divide por 2. Por causa de 3 horas, entre... 3x, amigo. 3x. 3x. O X dividido por 3 a sessão, então, é o valor. E aí o pessoal não consegue ter essa noção de administração. Então, assim, quer dizer, eu estou falando 2 coisas completamente diferentes. Eu consigo fazer gestão em outro mundo, né, que a gente pode abrir os olhos para trabalhar em outros lugares. E a gente também tem que aprender quanto custa o meu trabalho. Quanto custa? Quanto custa para eu estar nessa sala? Quanto custa para eu falar os detalhes? E a gente não tem esse papel.
Vocês falaram que era de graça quando vocês toparam. Eu tô preocupado Quanto agora. tempo você demorou pra chegar aqui, Adriana? Não, tranquilo. Ela demorou mais que eu. A hora dela vai estar mais Eu cara. sabia que nós ia ter que pagar isso aí não, velho. Não, eu vou pagar só a Adriana. Vou pagar a Adriana e a Ebenésia. A Ebenésia. A Ebenésia é mais... A Ebenésia, Pô, os essa hora é hora honorários são mais extra caros. dela, cara. Pô. Mas eu acho que essas características que você está falando, elas são muito identificadas quando a indústria da saúde absorve muito fisioterapeuta. Cara, é incrível. Daqui a alguns poucos meses, a Feira Hospitalar vai estar aí. Vai nos estandes. Sim. Tem fisioterapeuta. E tem fisioterapeuta em stand Que não tem de nada a produto ver que não com tem a nossa nada a ver com a área. fisioterapia, cara. Sim. Deixa eu te falar, eu faço segurança do alimento. Auditoria em segurança do alimento. Como que uma fisioterapeuta vai trabalhar com isso? E você acaba fazendo isso com uma tranquilidade. Foi tranquilo. Lógico, tem os seus desafios. Coisas que, às vezes, uma pessoa que estaria... Porque a gente não tem noção nenhuma quando você... Olha, eu preciso de um planejamento para o ano de 2026, custo... Né? O que ele está falando? Então, você demora, às vezes, para entender o mercado. Então, você vai demorar aí, demorei uns 2 anos, 3 anos para eu começar a pegar os macetes do mercado. Mas depois você entra, fala assim, peguei, o negócio é tranquilo. O que eu quero dizer é que existe outro mundo. Às vezes a gente pensa só naquilo. Sim. Existem milhões de mundos lá fora. Não, e pra mesmo gente. dentro da Físio, né? Qual que é o planejamento para minha clínica daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, onde eu quero crescer? Eu até né? brinco, Então, né? mesmo dentro da área. Eu brinco com a Samanta. Eu falo, Samanta, quanto custou essa pesquisa? Né? Lá no comércio. Samanta, quanto custou? Né? Qual é o custo? E às vezes a gente brinca muito do qual o custo, quanto é. Porque a gente não tem isso. A gente não é doutrinado, a gente é doutrinado a cuidar. Não planejar. Não planejar. E às vezes a gente fala até no nosso planejamento. A gente tem vergonha até de falar para o paciente o quanto ele evoluiu. Nossa, faz mais que a minha obrigação cuidar desse paciente. Não, como ele começou e como ele está agora. Eu estou fazendo a gestão do meu atendimento. Estou mostrando isso para ele. Então, eu acho que a gente tem que aprimorar muito ainda essa questão no fisioterapeuta e mostrar o quanto ele é capaz de fazer de fazer isso. Ele tem um papel muito importante. Eu brincava, né? Eu falava assim, porque engenheiro está tudo em qualquer lugar. Engenheiro pode fazer tudo, gente. Agora eu falo assim, fisioterapeuta também pode fazer tudo. E eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. Eu ia fazer uma piada horrorosa. Olha o que você ia falar, sem... Engenheiro tá em todo lugar, até no Uber. Galera, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Ó, calma aí, não acabou. Não esquece que toda segunda-feira, às 20 horas, tem episódio inédito do Passando Plantão Podcast. Então, corre lá e vem assistir com a gente ao vivo. É por isso que o podcast nasceu. O podcast que a gente tem... Gente que pode. Gente que pode, É para trazer voz para a diversidade. Que legal, pô. Na verdade, sou eu e mais outras 2. Hoje eu posso falar que as 2 são fisioterapeutas, porque elas foram minhas alunas e a Elô acabou de se formar. Mas as 2 são mães atípicas. E a gente se conheceu nessa questão da docência, dos cursos. E teve um curso que eu fui dar de paralisia cerebral e que eu convidei elas, uma para fazer a abertura, dando a sua perspectiva de história de mãe, e a outra para fazer o fechamento. Aí a gente saiu do curso, eu falei, gente, a gente tem que falar isso para outras pessoas. Porque eu não queria dar o curso só técnico. Claro que eu dei as técnicas, mas eu queria que os alunos que estavam ali, eles enxergassem essas histórias, essas famílias, e elas me contam, elas passaram por várias coisas boas e coisas ruins, dentro da fisioterapia, da saúde. E na vida também, né, claro. Mas o que faz mais a diferença que elas não veem hoje, elas enquanto mães atípicas? Empatia, que a gente fala muito, mas pouco se aplica. A questão de você passar a notícia, comunicação de umas notícias, como que isso é transmitido para a família, o preconceito dos próprios profissionais de saúde ali em lidar. Então, a gente resolveu se juntar para falar disso. Primeiro no universo da deficiência, depois a gente começou a entrevistar as pessoas e refletir. Então, a gente saiu do PCD
que está lá na lei, né, brasileira de inclusão, e começou a refletir sobre outras questões da diversidade humana mesmo, né? Então, a questão da própria diabetes tipo 1, que não é uma deficiência no papel lá, né? Mas o quanto que ela é mais limitante, às vezes, do que outras condições. Então, se eu preciso medir a glicemia na escola, uma criança, é um terrível. parto, mas ela pode ser encontrada desacordada, confundida como preguiçosa, e ela está numa crise de hipoglicemia. Então, e aí? Né? Como é que eu vi esses dias no Instagram mesmo, uma pessoa comentando de um moço que foi fazer o Enem, e ele tem o sensor, o bipzinho apita quando ele está tendo a crise de hipoglicemia. Apitou, o que fizeram? Tiraram ele da sala. Exatamente. Isso é um absurdo, cara. Nossa, cara. E é uma coisa super simples. Tipo, E põe em risco a vida dele se ele não usar, você concorda? claro, não tem como. Mas não é uma deficiência visível e não é uma deficiência na lei. Mas é difícil a gente aceitar que o outro precisa. Então, a gente tem que falar disso. Não é nem previsto que haja a possibilidade de alguém que usa um equipamento como esse vá fazer uma prova e tenha a possibilidade daquilo apitar e o avaliador já entender. Não, simplesmente ninguém sabe o que está acontecendo. Não, Ele está colando na prova. Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer aquele caminho de pedir uma aplicação especial de prova para uma coisa que é simples. É só alguém ir lá e saber que era um negócio da glicemia. Tipo, tudo bem, continua sua prova aí. Era super fácil. Assim como quem tem algum tipo de prótese tem aquela limitação de porta tinha, né? Aquela limitação de porta de banco e tá tudo bem, todo mundo sabia, porque era algo, olha, te mostra aqui, poderia ser muito mais simples, né? Do que ele ser retirado e perder a oportunidade de ter acesso. do acesso à educação. Isso é grave, cara. Muito. Isso é grave, isso é grave. Muito. Eu imagino também a falta de acessibilidade também cria essas necessidades de aplicações especiais de prova, sendo que poderia ser muito mais fácil acessar em diversos serviços, né? Às vezes aquele paciente que tem algum grau de limitação funcional, ele tem que se deslocar quilômetros a mais, porque ele vai ter que ir especificamente naquele serviço que tem acessibilidade pela falta de possibilidade nos demais, né? Eu lembro muito do Emerson Fachin falando sobre essa questão de acessibilidade com a gente. É um problema que dá 1 ano de podcast falando sobre isso, cara. Não à Por isso toa, que tem gente não à que toa pode. tem um falando só disso, né? E é importante isso de falar mesmo, porque às vezes você vê mesmo profissionais de saúde não têm informação completa ou tem preconceitos com algumas coisas. Imagina a população geral que tem menos informação específica, assim, igual a gente, né? Então, falta muita informação mesmo. Falta a gente sair do nosso quadrado da clínica, da nossa própria bolha, e furar essa bolha, e levar essa informação para as pessoas, levar essa reflexão para as pessoas. Isso é muito difícil de fazer. A gente está na nossa zona de conforto. Sim. E pensar no outro, realmente em mudar, e que você pode estar passando por aquilo, é muito difícil. A informação que 1/4 da população tem algum tipo de deficiência Te deixou chocante. É chocante. Então, a gente está falando de 50 milhões de pessoas. Qualquer deficiência que seja, déficit de acuidade visual, auditivo, funcional, cognitivo, qualquer, cara, isso muda tudo aquilo que a gente entende como mundo, cara. O que a gente entende do que seria um mundo de livre mobilidade, como é previsto na Constituição, né? Não é livre mobilidade, Não é. né? E se você não pensa nem na deficiência, se tiver um filho e quiser andar com um carrinho de bebê na rua, você já vai entender que não é livre mobilidade. É um caos. É um caos. É um caos. Poste no meio da calçada, um monte de coisa. Na minha calçada, por exemplo, do meu prédio, tem rampa. Só que sempre param o carro na frente da rampa. Não, mas tipo, aí... Porra. Saca? Tipo, é coisa simples. A rampa existe, tem lá. Só que mesmo assim tem gente que vai lá e para o carro. E aí tem vezes que mandam no grupo assim, pô, de quem que é o carro? Precisa tirar ali. As pessoas ainda ficam bravas. Ah, mas é só 5 minutos. Em 5 minutos pode passar muita gente que precisa dessa rampa, né? Então, assim, veja, tá cagando pro mundo, só quer saber dele, né? Então, foda, né? 5 minutos a pessoa esperando a vaga, passar. né? A vaga no shopping, a vaga especial no shopping, a vaga na rua. É a mesma coisa, é
foi só 5 minutinhos. Né? Mas é porque tem uma impunidade muito grande. Esses dias eu estava no shopping, entrou um carro de polícia e o carro começou a multar quem estava na vaga de idoso, as vagas especiais. Cara, confesso que aquilo foi muito satisfatório. Confesso que aquilo... Você vê a lei funcionando, né? Porque a Não, gente não. tem uma sensação de impunidade. E quem é filho da puta se fudendo. É bom quando isso acontece, mas é algo tão simples e deveria ser tão humano que as pessoas deviam só parar 1 minuto e pensar, pô, não, tem tanta vaga aqui, por que eu preciso ocupar? Tem só meia dúzia dessa aqui, eu preciso ocupar uma delas, tem tantas outras, por que eu não posso parar lá andar longe? um pouquinho mais, Eu vou né? andar, e o longe, assim, não é 100 metros, né? Porque um shopping não é quilométrico, né? Veja. Então, assim, pô, surreal, né? Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed. Além disso, como percebe o envolvimento dos profissionais na importância de estarem inseridos no gerenciamento dos indicadores de desfecho? É isso. Você matou a pau. A segunda já facilitou um pouco, né? Quando a gente fala dessa questão assim, não, você é o profissional assistencial beira-leito. Eu estou lendo um relatório que você descreveu e eu montei o cenário do que está acontecendo com esse paciente baseado no seu relatório. É basicamente assim, você que está me contando que ele não precisa mais. Exato. Basicamente Esse é o espírito. isso, né? Eu estou me baseando no que você me passou. Eu falei, e quando eu olho para esse relatório, eu não tenho justificativa técnica para manter esse atendimento 5 vezes na semana. Aí vem a célebre frase, mas e se ela piorar? Aí muda. Muda a qualquer tempo. Simples. Exato. Da mesma forma que está mudando agora, Sim. muda de novo depois. Da mesma forma que a gente tem equipamentos parados na residência há 2 meses. Ah, mas se eu retirar o BIPAP, eu preciso. Mas você não está usando há 2 meses. Se precisar, volta. Exato. Da mesma forma que o muda, pode ser complexo, porque pela questão da deliberalidade, eu posso mudar por um conchavo, pela balinha, que aí é um cenário ruim. Sim. Então, não só pela questão técnica, mas também pela questão de você fez o trabalho com o paciente, você teve um desfecho favorável, evolui o paciente a alta, a família reclama na operadora, a operadora vem, e aí começa tudo o efeito dominó de novo, volta para o caso, entende? É falta de regramento. Sim, a gente tem é um outro outro lado. Mas assim, assumir responsabilidade da sua prescrição. Sim. E aí a gente volta um ponto atrás. A gente está questionando a mentalidade médico-cêntrica. Sim. Mas ao mesmo tempo eu não quero assumir a responsabilidade da prescrição do cuidado. Como ser valorizado se Só você não é que- responsável, se você não bate no peito. E o E é isso que eu ia falar. contraponto- Aí E pode... o contraponto da operadora é exatamente isso. Por vezes, a gente faz todo o processo, a gente alinha com o profissional, a gente tem essa discussão de caso, a gente tem todo esse alinhamento, a gente acerta a redução ou a alta. A família reclamou. Aí vem de cima para baixo, retorna com o mesmo plano terapêutico. Eu quero morrer quando isso acontece. É assim. Porque todo esse discurso que Mas a aí gente vira fez... bala. Aí vira bala. É isso. Não, e aí mostra que a comunicação tá péssima, né? Porque a família ainda não entendeu o que tá Que a concessão é pelo acontecendo. grito, é pela minha vontade. Não é por um crivo técnico. E que é uma reunião multi com essa família poderia resolver Agora tranquilamente. veja o processo de desvalorização acontecer. É isso. Esse é o processo. Né? Tortuoso, mas faz parte desse processo. E às vezes, em muitos momentos, o fisioterapeuta, quando volta, ele não banca. Ele se sente sensibilizado com a questão da família e ele fala, então vamos... Aí você está tentando falar, não, mas... Se a operadora ou a família dá aquela apertada, mas e aí, você garante? Aí ele já pensa 2 vezes. Ou então ele fica muito bravo e sai do caso. É isso. Que por vezes acontecem. Fala, poxa, eu fiz todo um processo de ter que falar desse desmame dessa alta. Eu comprei essa briga junto a essa família. Agora estão me voltando a atender no mesmo plano terapêutico que eu acabei de falar que não era. E é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo, parece que é algo bom, né? Pô, a família gosta tanto que quer manter o atendimento. Mas, cara, você precisa entender que o seu papel foi cumprido. E talvez, né, num outro processo, a gente volte a atender esse paciente. Mas agora, assim, com uma nova proposta, uma outra coisa, é uma outra etapa. Essa aqui, acabou, encerrou. Aqui a gente já cumpriu todos os nossos desfechos, todos os nossos metas foram atingidas. E é isso, tá tudo bem. Né? Eu acho que, assim, com relação... Só mais Fica à vontade. Um outro braço nessa discussão de processos.
Eu nunca trabalhei para vocês, eu nunca atendi nenhum paciente da Total, da Cauê, mas já me foi passado alguns casos, ou alguns profissionais já me compartilharam algumas experiências que já fragiliza muitas vezes o início do processo, quando o paciente é passado para o profissional simplesmente com uma hipótese diagnóstica. Eu não sei como funciona o processo nas empresas de vocês ou das empresas que fazem parte da Brasfeed, mas muitas vezes esse hábito por parte da empresa de falar assim, olha, você pode atender o paciente tal? O paciente tem isso. Tá, o que mais? A informação que a gente tem é essa. Cara, o processo, o profissional que muitas vezes está começando na carreira, ele nem sabe se ele tem capacidade técnico-científica para atender um paciente que ele nem sequer entende a complexidade que ele vai encontrar lá. Ele não sabe se é um paciente em falte, ele não sabe se é um paciente... Essa é uma reclamação real. Isso já fragiliza o processo desde o início. Eu já vi um que era assim, ó, pneumonia. Só que ninguém explicou assim que o paciente internou no hospital por pneumonia, ficou entubado, traqueostomizou, saiu fraco e tá em BIPAP, desmame, vai ter que reabilitar tudo. Então, Às assim, vezes não é o uma profissional pneumonia. nem é o melhor para estar lá. Tipo, Sim. não é uma pneumonia, É poxa. assim, isso é uma fragilidade do mercado, isso ocorre. E aí, de novo, não quero criticar a enfermagem, mas assim, a grande mentalidade é que só precisa de uma avaliação do enfermeiro beira-leito na deshospitalização. A informação chega desse jeito. Quando a gente tem uma prescrição de alta bem feita, ou mesmo existem muitas empresas que dá um laudo de alta muito bem descrito, que vem realmente com toda a validação do hospital, a gente consegue passar realmente uma prescrição, um relato do tempo de internamento desse paciente, do histórico, do que, né, o que levou e o que foi a passagem desse paciente. Mas isso, infelizmente, é minoria. Isso deveria ter um processo de maturação. Quando que a gente consegue passar o quadro com robustez? Se é um repasse de um paciente que já está em atendimento, já está sob nosso cuidado. Aí a coisa muda de figura, né? Mas essa fragilidade, eu entendo que ela poderia, vou falar de forma utópica, mas eu acredito nessa utopia. Se a gente tivesse um prontuário ligado ao CPF do paciente, que a gente pudesse pesquisar o que aconteceu na história de saúde dele, independente da instituição que ele passou, Sim. a gente mataria a pau toda essa conversa aqui. Ah, não. Aí é o prontuário eletrônico que tem lá na Holanda. Pô, tu sabe tudo do aí paciente até- a vida toda. Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed.